Jeremias capítulo 29, 11 ao 3, diz assim: Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Amém? Esse deve ser o nosso intuito, buscarmos ao Senhor enquanto há tempo. Devemos buscar ao Senhor enquanto há tempo, enquanto o tempo bate às nossas portas, pois haverá tempo que nós vamos querer buscar e não o acharemos. Então, esse é o dia, hoje e não amanhã. É o já, agora e não o amanhã. Então, vamos louvar esse Deus que é digno de todo louvor e toda adoração, pois fomos criados para isso, para o louvor da glória do nosso Deus. E eu quero convidar a amada igreja a estar abrindo as vossas Bíblias no Salmos de número 27. Salmos de número 27, vai ser uma leitura alternada do 8 ao 14. Salmos de número 27, a leitura será do 8 ao 14. Eu vou iniciar com os pares, certo? E a igreja com o presbítero Janduí, os ímpares. Salmos de número 27, do 8 ao 14. Salmos de número 27, do 8 ao 14. Amém? Amém. Também está aqui na projeção. Assim diz a palavra do nosso Deus. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, o Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Todos nós. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos, nesse instante, estar entoando o hino de número 54 com o pastor Alisson. Ele estará nos conduzindo com esse hino de número 54, a chegada do Messias. Convido os irmãos a se colocarem de pé, para que louvemos o nome do Senhor. A chegada do Messias, 54. Exultai, o Messias chegou, dissiparam-se as trevas, a aurora raiou. Dai louvores, celebrai-o, foi morto na cruz. Dai louvores, publicai-o, já vive Jesus. Cantai, exultai, pelos ímpios sofreu, satisfez a justiça e o sangue verteu. Dai louvores, celebrai-o, foi morto na cruz. Dai louvores, publicai-o, já vive Jesus.
Jesus nos concede real salvação. Dai louvores, celebrai-o, foi morto na cruz. Dai louvores, publicai-o, já vive Jesus. Cantai, exultai, Jesus Cristo nos céus, pelos seus intercede à destra de Deus. Dai louvores, celebrai-o na cruz. Dai louvores, publicai-o, já vive Jesus. Cantai, exultai, o Senhor voltará, triunfante, glorioso, nas nuvens virá. Dai louvores, celebrai-o, foi morto na cruz. Dai louvores, publicai-o, já vive Jesus. Amém. Glória a Deus. A amada igreja pode sentar. Vamos nesse instante estar orando ao nosso Deus, uma oração de intercessão, oração de adoração ao nosso Deus. Vamos estar nesse instante. Eu vou pedir ao diácono Israel que esteja fazendo essa oração, uma oração de adoração. Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, louvamos, ó Deus, o teu nome, ó Deus, pela tua grandeza, pela tua bondade, ó Deus, a tua misericórdia, a tua benignidade, ó Deus, para com o teu povo, para com a tua igreja, Senhor. Louvamos, ó Deus, como foi cantado, ó Deus, pelo Messias Jesus, que foi enviado, ó Deus, para nos salvar, para nos remir, ó Deus. E esperamos, ó Deus, a sua volta, ó Deus. Amém. Triunfante, ó Pai. E louvamos, ó Deus, que rendemos graças, ó Deus, por tão grande salvação, ó Deus. Porque Amém. Nada merecemos, mas a tua graça, a tua misericórdia, ó Deus, nos olhou, ó Pai, e nos perdoou e nos perdoa, ó Deus, de todo pecado. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos mais uma vez estar abrindo as nossas Bíblias, mais uma vez nos Salmos, dessa vez os Salmos de número 103. Salmos de número 103, dessa vez será do 8 ao 11. Salmos de número 103, do 8 ao 11. Eu vou estar lendo, os amados irmãos acompanharão nas vossas Bíblias. Salmos de número 103, do 8 ao 11, também está aqui na projeção. Amém? Assim diz a palavra do nosso Deus. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois, quanto o céu se ateia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Amém? O verso 10 diz: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. O que é isso? É um Deus justo e paciente com os seus filhos. Um Deus justo e paciente com os seus filhos. Então, Ele não nos trata conforme os nossos pecados, mas Ele tem sido misericordioso para conosco. Tem sido misericordioso para conosco. Então, nesse instante, amados irmãos, que você possa estar se prostrando diante de Deus, suplicando a Ele o perdão dos vossos pecados, que são muitos, que nós temos cometido dia após dia, pois nós ainda somos pecadores. O pecado não nos condena mais, mas nós ainda somos pecadores. Pecamos em obras, pensamentos, atitudes, pecamos todos os dias e carecemos do perdão dos nossos pecados. E nós só alcançamos, ou nós só encontramos o perdão dos nossos pecados no único
que temos junto ao Pai, que é o seu Filho Jesus Cristo, o advogado justo que está diante do Pai. Então, confesse o seu pecado diante de Deus, que Ele perdoará os vossos pecados. Vamos estar orando uma oração de perdão, de arrependimento e perdão pelos pecados. Aquele que puder e quiser se colocar de joelho, se prostre de joelho. Quem não quiser, se prostre de joelho de coração também, como diz o pastor Milton. Outra hora ele falou dessa forma, achei bem interessante. E depois de um determinado momento, eu vou pedir ao irmão Guilherme que esteja quebrando o silêncio com a oração audível. Pois nós, Senhor, estávamos condenados, Senhor, ao inferno, mas o Senhor, com sua misericórdia e sua bondade, Senhor, veio e nos resgatou do pecado, Senhor Deus, nos resgatou da morte eterna, Senhor Deus, e nos deu agora, Senhor Deus, e prometeu a vida eterna, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, por mesmo sem merecermos, Senhor Deus, o Senhor cada dia mais, Senhor Deus, vem botando seus anjos, Senhor Deus, ao nosso redor para nos proteger, Senhor. Venho pedir, Senhor Deus, que nos ajude, Senhor, a cada dia que passa nos tornarmos melhores, Senhor Deus, e que buscamos, Senhor Deus, cada vez mais estar nos teus caminhos. Sempre, Senhor Deus, que parecer, Senhor Deus, que estamos saindo do teu caminho, Senhor Deus, nos empurra, Senhor Deus, de volta para ele, Senhor Deus, pois nós somos inconstantes, Senhor Deus, e cada dia que passa, Senhor Deus, nós saímos mais dos teus caminhos, mas pela tua bondade e envio do Espírito Santo, Senhor Deus, ele vem nos colocando também, nos direcionando cada vez mais, tocando nossos corações. Que possamos, Senhor Deus, buscar cada vez mais a santidade, Senhor Deus. Que buscamos cada vez mais não pecar, Senhor Deus. E sempre, Senhor Deus, vigiar as nossas atitudes e tudo o que fazemos, Senhor Deus. Que possamos, Senhor Deus, viver verdadeiramente o Evangelho, viver verdadeiramente os teus caminhos, Senhor. Te agradeço por tudo, Senhor Deus, e te peço essas coisas no teu Filho Jesus Cristo. Amém. Nesse instante vamos ter um cântico congregacional com o nosso irmão Eliseu e o PH. Graça e paz, queridos. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. O Senhor ouve os seus servos. O Senhor cuida dos seus. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã.
pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Sim, eu sou Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei que lutas por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Amém. Nesse momento vamos para a nossa leitura continuada no livro de Ezequiel. Vamos para o capítulo 18. Ezequiel, capítulo 18. Vamos ler todo o capítulo da forma mais uma vez alternada. Eu vou estar lendo os versos ímpares e a igreja com o presbítero Janduí os versos pares. Ezequiel, capítulo 18. Também está aqui na projeção. Ezequiel, capítulo 18, todo o capítulo. Amém? Amém. Leiamos. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Que tende vós, vós que acerca da terra de Israel, proferis este provérbio, dizendo: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direi este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que peca, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e fazendo do juízo e justiça, não comendo carne sacrificada nos altos,
nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem chegando a mulher na sua menstruação. Não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor a coisa penhorada, não roubando, dando o seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com vestes, não dando o seu dinheiro à usura, nem recebendo juros, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem. andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo retamente, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fez ao seu irmão qualquer dessas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer carne sacrificada nos altos, contaminar a mulher de seu próximo, oprimir ao pobre e necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor, levantar os olhos para os ídolos, cometer abominação, emprestar com usura e receber juros, porventura viverá? Não viverá. Todas estas abominações ele fez e será morto. O seu sangue será sobre ele. Eis, se ele gerar um filho, que veja todos os pecados que seu pai fizer, e vendo-os não cometer coisa semelhante, não comer carne sacrificada nos altos, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel e não contaminar a mulher de seu próximo, não oprimir a ninguém, não retiver o penhor, não roubar, der o seu pão ao faminto, cobrir ao nu com vestes, desviar do pobre a mão, não receber usura e juros, fizer os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente viverá. Quanto o seu pai, porque praticou extorsão, roubou os bens do próximo e fez o que era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá por causa da sua iniquidade. Mas dizeis, por que não leva o filho à iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que peca, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ela. Pela justiça que praticou, viverá. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu, antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que fez o perverso, acaso viverá? De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória na sua transgressão, transgrediu, e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. No entanto, dizeis, o caminho do Senhor não é direito. Ouve agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por causa dela, na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas, convertendo-se o perverso da perversidade que cometeu e praticando o que é reto e justo, conservará ele a sua alma em vida. Pois se considerar
e se converter de todas as transgressões que cometeu, certamente viverá, não será morto. No entanto, diz a casa de Israel: o caminho do Senhor não é direito. Não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel, e não são os vossos caminhos tortuosos? Portanto, eu vos julgarei, a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos será de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós coração novo e espírito novo. Pois por que morrereis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Amém? A suma de tudo isso aqui é a salvação individual, a condenação também. O pai não morre por causa do filho, nem o filho morre por causa o pai não morre por causa do pecado do filho, nem o filho por causa do pecado do pai. Cada um paga pelos seus próprios erros, pelas suas próprias culpas. Assim como nós buscamos a nossa salvação individual, eu não posso salvar o meu filho, nem a minha filha, nem a minha esposa. Eu busco a minha salvação, assim como ele tem que buscar a dele. Os meus pecados cometidos também não vão também agora condená-los. Nem os pecados dele cometidos irão me condenar. Então essa é a suma de tudo o que ele acabou de dizer aqui. Que nós possamos ter essa convicção de um Deus que é misericordioso, viu? Porque esse povo de Israel era um povo triste, viu? Esse povo não era um povo bom, um povo que era muito rebelde, mas Deus, pela sua misericórdia, aprove ao Senhor salvar o seu povo. Amém? Vamos estar nesse instante passando aos nossos momentos de cânticos congregacional. O primeiro será com as filhas do rei, logo em seguida ao PH no momento de ofertórios. Graça e paz, irmãos, amém? Lá em Salmos, capítulo 31, versículo 19, diz assim: Como é grande a tua bondade, que reservastes aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam, que possamos nos refugiar somente no Senhor. Todos temos problemas, passamos por muitas coisas, mas só Ele tem a resposta de tudo, amém? Vamos nos levantar? Quem puder e quem quiser. Somos como os montes de Sião, que não se abala.
CNPH. E esse é o momento de ofertório. Aquele que trouxe seus dízimos, sua oferta, estejam depositando no gasofilácio.
Quero convidar o diácono João Vitor que vem aqui à frente e esteja orando pelos dízimos e as ofertas. Amém. Quero convidar aqui à frente as crianças, que ficará com Ângela, irmã Ângela. Vou pedir a nossa irmã Judite que esteja orando pela vida das crianças e pela sua professora, a irmã Ângela. Grande Deus, eterno Pai, estamos aqui na tua presença, Senhor. Estamos aqui louvar e dizer o teu nome, Pai. Que tudo que seja feito seja feito, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Agora eu quero te pedir, Senhor Jesus, pelas crianças, Pai, que venha abençoar, vem cuidar, venha, Senhor Jesus, estar sempre junto delas, ó Pai. E onde ela esteja, na escola, Senhor, brincando, onde ela que esteja, ó Pai, que os anjos do Senhor estejam ao redor delas, ó Pai. Quero pedir pela irmã Ângela, Pai, que venha, Senhor, falar a tua palavra a elas e elas venham compreender. E o Espírito Santo, Senhor Jesus, venha atuar, Senhor Jesus, na vida de cada um delas, ó Pai, na vida de Ângela. Quero te pedir também agora, Senhor, que tu venha sobre o pastor, que o Espírito Santo venha, Senhor, falar sobre ele, que tudo que vier a ser dito aqui, nós venha, Senhor, levar para a nossa vida. E obrigada por tudo, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Nesse instante eu passo a palavra ao pastor Alisson, que trará a mensagem da noite. Graças, pais e irmãos. Quero pedir aos irmãos que possam abrir suas Bíblias no texto do Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor. E, pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, olhando atentamente, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá-os aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. E ele, porém, contristado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos pedir misericórdia ao Senhor, meu Deus, para explicar a sua palavra, meu Deus, de modo que o teu Espírito Santo, ó Deus, não somente, ó Deus, tenha me abençoado, meu Deus, mas que venha também nesse momento, meu Deus, graciosamente, meu Deus, abençoar os meus irmãos que aqui estão. Tenha misericórdia, Senhor. Abre nossos corações, nossa mente, para a gente compreender bem, meu Deus, o ensinamento, ó Deus, dessa tão ousada pergunta, meu Deus, que esse jovem faz. Assim eu te oro, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu tenho usado algumas poesias, alguns poemas de letras, de música, e hoje não vai ser diferente. Eu tenho ouvido bastante o Estênio Márcio, e há uma música intitulada O Sonho, em que o Estênio Márcio conta então a sua experiência nesse seu sonho. Ele sonha então que ele tinha morrido, ele não sabe de que, ele não sabe explicar do que foi, mas de repente ele se encontra no céu, olhando então aquele alto e belo portão com aquela placa escrito céu. E ali então ele bate, e um anjo vem para lhe atender e diz: pois não. Ele diz: eu quero entrar porque aqui é o meu lugar. E o anjo, curioso, procura o seu nome ali naqueles registros e diz: eu não acho o seu nome aqui nos nossos registros. E ele diz: procure direito, porque
e procure no livro antigo, escrito antes que houvesse mundo, e ali você vai achar com a letra do rei o meu nome em tinta vermelha. Alguém, antes desse anjo, enquanto ele estava procurando, um outro anjo vem e entrega a esse anjo muitos livros, compêndios de leis e todas as leis que ele havia quebrado e os pecados que ele havia cometido. E o anjo olhava aqueles registros e ele visivelmente estava assustado. E então me perguntou: foi assim mesmo que você viveu lá embaixo? E ele respondeu: sim, foi assim que eu vivi. Então, como é que você tem coragem de bater nessa porta e pedir para entrar? E ele disse: olhe bem no final dessa lista. Você reconhece essa letra aqui? E o anjo sorrindo me disse: é verdade. O rei escreveu perdoado. E ao som daquela bela palavra, aquele portão se abriu. E ele entrava cantando um hino. E que pena que o sonho acabou. Ficaram comigo aquelas palavras: primeiro eu quero ver meu Salvador. Queridos, é sobre isso que esse texto nos fala. Sobre refúgio. A palavra que a nossa irmã trouxe aqui. Que em Deus a gente possa encontrar refúgio. E esse texto aqui, queridos, trabalha essa questão da segurança, em que a gente está colocando nossa segurança, em que nós estamos fundamentando nossa vida eterna. E aqui, queridos, eu quero lançar já o nosso tema, eu quero falar sobre quero ser salvo. O que eu faço para ser salvo? Esse texto vai nos responder. Em primeiro lugar, então, se você quer ser salvo, e esse jovem vai ouvir de Jesus Cristo isso, nós precisamos saber de fato quem é Deus. É o versículo 17 e o versículo 18. Mas antes de falar sobre esse senso de quem é Deus, nós precisamos observar esse detalhe que Marcos nos registra. Marcos registra essa atitude desse homem. Ele destaca que esse homem vem com muita pressa. Observe que aqui é muito importante a gente notar também que somente 2 pessoas vêm e são destacadas por Jesus dentro do seu ensino com essa pressa. É aquele pai do filho pródigo que vem esperando aquele seu filho, avista ao longe, corre ao seu encontro. E aqui também esse jovem que está ao encontro de alguém muito importante, do seu pai, do dono da salvação, e ele corre ao encontro de Jesus. Observe que ele ouvira falar de Cristo, ele veio para ouvir Cristo, ele viu Cristo curando os enfermos, ele viu Cristo abençoando as crianças, ele viu Cristo falando com as pessoas mais simples, as mais altas da sociedade também, e ele se impressionou com isso, e ele tem uma pergunta inquietante no seu coração. Ele já foi em vários mestres, mas nenhum deles satisfez com a resposta, como ou o que faço para ser salvo? Ele talvez, ouvindo os ensinamentos de Jesus, tenha se impressionado com um ensino sobre a morte, sobre o estado da alma pós-morte e o destino dela. E observe, queridos, aquilo que o pastor Hernandes Lopes vai dizer. Ele diz que muitos querem ser salvos, mas deixam para amanhã e perecem eternamente. Esse jovem não, você não pode dizer que esse jovem não estava com urgência para querer essa sua resposta. Esse jovem vem e não protela, ele não deixa para amanhã, ele não deixa para depois, mas a sua pergunta é muito urgente ao seu coração. Observe que esse jovem não somente tem pressa, mas ele tem também reverência pelo Senhor Jesus. O texto vai nos dizer que ele, assim que chega à presença de Jesus, logo se ajoelha, logo reverencia o mestre, assim como muitos outros alunos faziam naquela época. E como os nossos alunos da nossa época fazem, né, irmão? Muitos alunos fazem isso. Engano nosso, né, irmãos? Então, queridos, observe que ele demonstrou, então, muito quebrantamento. É um jovem que tem urgência, é um jovem que tem pressa, mas que ele tem muito temor pelos seus mestres. Ele quer atentar também para as palavras do mestre, o Senhor Jesus. Então, queridos, mas a despeito de pressa, apesar dessa pressa, dessa urgência que ele tem e dessa pergunta tão importante, aqui Cristo vai nos mostrar então quais são as deficiências desse jovem. O texto vai nos dizer, queridos, que ele não sabe discernir quem fazer uma diferença, sabe, daqueles rabinos judeus, parece uma contradição, e quem é o Senhor Jesus Cristo, o mestre dos mestres. Ele não sabe discernir o que é uma salvação,
uma salvação advinda da lei e uma salvação vinda da graça. Então perceba, queridos, assim que ele chega à presença de Jesus, ajoelhado, ele já pergunta: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Observe que ele viu uma salvação como que fosse critério de méritos. Era como que fosse algo que eu poderia fazer para ser salvo. E Jesus vai então tratar dessa sua deficiência. O seu desejo é ter a vida eterna. Ele vem sinceramente, ele não está enganando, ninguém na maneira como lhe chega, com reverência, com pressa e a pessoa correta. O Warren Wiersbe vai dizer que esse jovem ele tinha uma visão superficial de Cristo. Por isso que ele o chama de bom mestre. Mas nós temos a impressão de que ele estava tentando lisonjeá-lo, barganhá-lo, mas temos a impressão, pois os rabinos não permitiam que se aplicasse esse adjetivo, essa qualidade a qualquer um mestre, e a nenhum dos mestres. Bom, somente um, era o ensinamento, somente um, é Deus, não deve ser aplicado a ninguém. Jesus também, queridos, entenda, Jesus não estava negando que é Deus, Jesus não estava negando, ele estava, pelo contrário, afirmando que ele é Deus. Ele se dirigiu a Jesus como sendo o bom mestre, e era uma forma incomum aqui, como alguém poderia se referir a alguém. Mas Jesus respondeu: olha, não chame ninguém de bom. Bom só existe um. Ainda mais, querido, nessa questão, o que fazer para herdar a vida eterna? Ninguém, nenhum homem, querido, pode ser o detentor dessa salvação para dizer: olha, você já tem tudo, então não precisa fazer mais nada, eu garanto a tua salvação. Ele está perguntando a Deus, e somente um poderia responder de fato, encontrando assim no semblante, nas pessoas da sociedade daquela época e também na nossa, quem de fato são os verdadeiros crentes, quem de fato são os verdadeiros salvos. E Jesus não está negando que ele é bom, pelo contrário, ele está notificando, certificando a esse jovem: não existe alguém bom, ninguém é bom senão Deus, e estava diante dele o Deus bondoso e gracioso, Salvador. E observe, queridos, que esta pergunta é tão importante que Jesus não quer responder de qualquer maneira. Ele já começa, queridos, já consertando desde o início dessa pergunta cada ponto que esse jovem precisa responder. E, igualmente à nossa época, existem muitos jovens em nossos dias que estão preocupados com muitos assuntos. Qual a faculdade que vão fazer? Quais os países que vão visitar? Quais as línguas que vão aprender? Qual a profissão que vai seguir? O que vai ser do amanhã? Há um dado que diz que hoje 74% dos jovens dizem os dados que estão confusos. Não sabe o que fazer, para onde seguir. A sociedade, no entanto, vai dizer assim: você pode fazer o que você quiser, quando você quiser, onde quiser. Mas a Bíblia diz assim: filho, tome cuidado, nem tudo que a vida te oferece vai ser o melhor para a tua vida, para você. Os jovens de nossos dias estão muito preocupados, eles estão também se perguntando: o que devo fazer, Senhor, para ser salvo? Mas o impressionante, queridos, é a forma como o Senhor Jesus Cristo aqui vai se apresentar para ele, como sendo o doador da salvação. Eles o tratam, vejam, os jovens de nossa época, aqui, até esse aqui que não tem essa reverência, mas ele não sabe usar as palavras corretas para conversar com Deus. A semelhança desse jovem, são os jovens da nossa época. Tratam Deus como qualquer um, como se fosse um igual a ele, com gírias, com apelidos, sem respeito, sem temor, sem entendimento a respeito de sua santidade, de sua majestade, de sua ira, de sua justiça. Esse jovem aqui queria apenas ter essa certeza, sair de lá feliz, sair de lá com a simples conclusão: não precisa fazer mais nada, você já faz de tudo. Nós estamos meditando essa noite sobre o tema: eu quero ser salvo. E o que fazer para ser salvo? Em primeiro lugar, queridos, é preciso saber quem de fato é Deus. Mas em segundo lugar, queridos, é preciso saber que as aparências nos enganam. É o versículo 19 e 20. Esse jovem aqui, queridos, eu posso, sem medo de errar, queridos, dizer que aquilo que a nossa humanidade tem, a pós-moderna tem, e angaria, e junta, a nossa geração que junta, queridos, é isso que esse jovem aqui tem.
Perceba, quais são as qualidades que esse jovem tem. Esse jovem tem riqueza, esse jovem tem beleza, esse jovem tem status social, esse jovem tem conhecimento, esse jovem tem moralidade, esse jovem tem religiosidade. É religioso. Esse jovem é rico, bem vestido, investidor, é um jovem correto, é um homem crente, é um homem observador da lei, é um homem que guarda a lei, é um homem que poderia ser indicado a ocupar qualquer cargo na prefeitura. Sim ou não, irmão Israel? É um homem que poderia ser indicado por qualquer um aqui da igreja para assumir um ofício dentro da igreja, para ser um presbítero, para ser um diácono. E seria um bom partido para muitos jovens aqui de nossa igreja, ou para as senhoras também. Sim ou não, queridos? Aí você me pergunta, onde está a deficiência desse homem? É quando ele achava que tudo que ele fazia, a vida que ele levava, era suficiente para ele garantir. Ele poderia então juntar dentro de uma balança, ali à porta do céu, e dizer: Senhor, tudo isso é o que eu tenho, eu agora quero pesar. Pode ter certo, a porta do céu vai abrir. Eu tenho toda certeza. É assim que a nossa geração está fazendo. Por ser bonito, por ser rico, por ter status na sociedade, por ter conhecimento em muitas faculdades, por ser um homem moralmente correto, por ter religiosidade, uma piedade, por fazer parte de uma igreja, por fazer parte de algumas atividades da igreja, de alguns congressos, de alguns acampamentos, por ser membro da igreja presbiteriana. Enfim, é isso que a nossa sociedade está angariando, juntando, para quando chegar no céu, dizer: eu mereço. Porque foi assim que eu vivi lá embaixo. Lembra do poema? Queridos, então Jesus, onde é que está a deficiência desse jovem? Na falta de compreensão correta acerca dessas aparências que enganam. Veja, Jesus vai perguntar: você sabe os mandamentos, não sabe? Jesus, a lista aqui, você sabe quando Moisés recebe essas tábuas da lei, foram 2. Na primeira, 4 mandamentos dizendo respeito a Deus, os 4 primeiros, mas a segunda tábua é essa que Jesus menciona aqui. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraude ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele disse assim, olha, interrompendo Jesus: Senhor, eu sei de cor todos eles, Senhor. Eu cresci num lar cristão, Senhor. Meus pais me ensinaram esses mandamentos. Olha, Senhor, eu não sei somente esse, mas eu sei outros versículos também, Senhor. Olha, Senhor, eu leio a Bíblia todos os dias. Eu não mato, eu não roubo, eu vou à igreja. Eu participo de alguns ministérios na igreja. Eu tenho uma vida correta, pura. Nada me falta, Senhor. Mas é só essa pergunta que está me incomodando, Senhor. Mas o Senhor pode me ajudar agora. Diga aí, não é somente isso? Era uma pergunta que estava soando no final ali, pela boca desse jovem. Não é somente isso, mestre, que eu preciso para ser salvo? Deixa eu, antes de responder à luz da palavra de Jesus, da resposta de Jesus, esse jovem aqui tem uma compreensão. Deixa eu explicar para vocês o que acontecia no Antigo Testamento. Você leu com os presbíteros aqui o texto de Ezequiel. Essa era a teologia do Antigo Testamento, queridos. O Antigo Testamento dizia que para alguém ser salvo, era preciso obedecer à lei. E a lei, de fato, diz Deus, é justa, é santa, é boa. A lei, a vida, melhor dizendo, diz o Antigo Testamento, ela vinha, ou ela era garantida pela obediência à lei. E Jesus ensinou que a vida, sim, era decorrente dessa obediência à lei. E por isso que esse jovem está se perguntando aqui: o que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus não negou a teologia do jovem. Você percebe isso? Jesus não nega. Jesus confirma a teologia de que a vida eterna é decorrente de uma vida obediente à lei de Deus. Ela só pode ser garantida se eu for obediente à lei de Deus, se eu cumprir todos os pontos que a lei de Deus me exige. Warren Wiersbe, uma coisa aqui que é crucial que a lei não pode fazer, que esse jovem não percebeu, é que ele é um homem pecador que está diante de um Deus santo. Veja o que a lei fez. A lei teve condição de levar esse jovem rico, até a presença de Jesus através da lei. Eu sou correto, estou diante de Jesus. Mas a lei não deu essa
sabe? Não abriu os olhos dele para que ele percebesse que ele é pecador, que a despeito de ser um homem correto, ainda precisava de um Deus santo. Não conseguiu. É como Warren Wiersbe vai dizer que a lei é como se fosse um espelho, que vai nos mostrar como nós estamos sujos. Mas o espelho, já tentou fazer? O espelho não tem condição de nos lavar. E um dos propósitos da lei, como diz Paulo, lá em Gálatas 3:24, é conduzir o pecador a Cristo. E foi isso que esse rapaz conseguiu, foi até Cristo, estava diante de Cristo. Mas a lei não pode levar o pecador a Cristo, a lei pode levar o pecador a Cristo, mas não é capaz de torná-lo semelhante a Cristo. Somente a graça de Cristo pode fazer isso. E o que é que esse jovem, então, onde é que esse jovem aprendeu isso? Na Bíblia, queridos. Levítico capítulo 18, versículo 5, ele aprendeu o seguinte: obedeçam aos meus decretos e ordenanças, pois o homem que os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Em Salmo 19, versículo 11, a Bíblia diz assim: por elas, ou pela lei, o teu servo é advertido, e há grande recompensa em obedecer-lhe. Paulo agora, queridos, em Romanos 2, 6 a 8, diz assim: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que persistirem em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade, mas haverá ira e indignação aos que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. E Paulo também aos Romanos, capítulo 10, 5, vai dizer: Moisés descreve desta forma, a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Gálatas 3,12. Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram? Romanos, retomando Paulo, em Romanos capítulo 7, versículo 10, Paulo diz assim: descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Então, queridos, percebam que muitos têm um conhecimento da lei, muitos têm até capacidade de argumentar a respeito da lei, mas poucos, porém, obedecem à lei. E Jesus aqui sancionou a teologia de Moisés, sancionou a teologia de Davi e sancionou a teologia de Paulo. Observe, Cristo não está negando aqui que a vida eterna provém da observância à lei. Mas quem olhasse para esse rapaz poderia concluir assim, queridos: você tem tudo. Mas Jesus afirmou o seguinte: ainda lhe falta uma coisa. Ainda lhe falta uma coisa, é uma fé viva em Deus. Se o seu Deus é o dinheiro, veja, é o que Cristo está dizendo aqui. Você está confiando nele, você está adorando ele, você está realizando-se nele. A sua moralidade e as suas boas maneiras estão escondendo o seu coração, que é um coração que revela a cobiça. E a cobiça, você sabe que diz, é um pecado terrível, é sutil e é difícil de alguém detectá-lo. Mas ainda assim faz com que as pessoas transgridam todos os demais mandamentos. Porque Paulo vai dizer assim em 1 Timóteo 6,10: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O que você achou então da resposta de Jesus quando ele disse assim, sendo um homem rico, milionário: volta para a tua casa, faz um levantamento de quanto custa todos os seus bens, vende, dá aos pobres, distribui aos pobres, depois volta e me segue. O que é que você achou? Você achou uma palavra difícil, dura, pesada? Cristo estava denunciando o coração dele. Cristo estava escancarando o coração dele, a devoção dele, a adoração dele, o Deus dele, o ídolo dele, do coração dele. Foi o dinheiro quem trouxe concepções erradas a respeito de como tratar as pessoas, chamando qualquer um de bom. Foi o dinheiro quem acomodou o seu coração nos prazeres dessa vida, quando ele disse assim: tudo isso eu tenho observado, Senhor, a minha vida é tão boa que eu tenho observado tudo isso desde a minha infância. Foi o dinheiro que trouxe também um grande vazio interiormente, apesar de ter tudo externamente. O dinheiro, queridos, é o ídolo que tem o maior número de adoradores nesse mundo. Pessoas casam, pessoas se divorciam, matam e morrem por causa do dinheiro. No Sermão do Monte, Jesus disse assim que não podemos servir a Deus e as riquezas. Isso é impossível.
E uma vez que o rapaz aqui possuía muitos bens, isso não entrou na cabeça dele como é que ele poderia se desfazer daquilo que trazia prazer, satisfação, alegria para o seu coração e agora viver, veja, sem observar os status, mas agora viver carregando uma cruz atrás de Jesus. É difícil, queridos. Foi difícil para esse jovem receber o grande presente quando suas mãos estavam fechadas, segurando tanto dinheiro. Foi difícil para ele. E a palavra vai dizer aqui que ele, ouvindo essa palavra de Jesus, ele sai dali triste. Triste. E o texto vai dizer porque era possuidor de muitas propriedades. É triste. E a palavra aqui, tristeza, no grego, queridos, descreve uma grande tempestade que estava chegando ali ao coração daquele jovem. Ele sai do sol, que é Cristo, e agora vai entrar numa grande tempestade, numa grande crise existencial, novamente. Cristo é a melhor pessoa, querido, não esqueça isso. É a melhor pessoa que você pode recorrer para buscar respostas para as suas indagações da sua alma. Ele compreende as suas lutas, ele sabe que está dentro do seu coração, ele sabe que você está se sentindo perdido, confuso, triste, ele sabe dos seus desejos que são tão ansiosos. Ele sabe que você possui e ele pode te ajudar, queridos. Assim como ele se apresenta aqui para esse jovem, ele está pronto também a se aproximar de cada um de nós para trazer ajuda. E Cristo sabia o que aquele jovem passava, mas ele descobriu, ele tornou patente ali para os olhos daquele jovem. Vai, querido, é possível para você, por isso, fato é que Jesus amou aquele jovem. É possível para você. Vai, vende tudo. O que te falta é amor a Deus. O que te falta é deixar e largar esse seu ídolo. Queridos, Jesus queria dar a vida eterna para esse homem, mas ele estava iludido com as coisas desse mundo. Ele pensou que havia observado os mandamentos, mas ele não estava observando. Cristo pede que ele abandone aquilo que estava entre ele e Deus, entre Deus e ele. E o profeta Isaías vai dizer que aquilo que faz separação entre nós e Deus são os nossos pecados. São os nossos pecados. A despeito de ter vindo a pessoa certa, de ter abordado o tema certo, de ter recebido a resposta certa, ele toma a atitude errada. Ele amou o dinheiro mais do que a Deus, amou mais a terra do que o céu. Ele amou mais os prazeres transitórios dessa vida do que a salvação da sua alma. E Cristo pede nesse momento, queridos, abandone aquilo que te faz correr para Deus, aquilo que está te fazendo separação entre você e Deus. Abandone hoje. Talvez seja o egoísmo, talvez seja a mentira, talvez seja alguns filmes, talvez seja alguns vídeos, talvez seja tudo isso, queridos. Veja, para o jovem aqui é uma coisa, mas para nós pode ser tanta coisa, queridos. Venha a ser uma amizade, um prazer, um hábito, um ídolo. Abandona isso. Abandonemos isso e nos entreguemos a Cristo. Vamos pegar a nossa cruz e seguir o Senhor para ter e encontrar em Cristo essa segurança da nossa vida eterna. O que acontece com os jovens hoje, queridos, em nosso tempo, é que todos eles se sentem filhos de Deus. Todos eles se sentem encantados com os prazeres dessa vida, deste mundo. E nenhum ou poucos deles, que são aqueles que se satisfazem de fato na presença de Deus. Podemos ter sido criados no lar cristão. Podemos cumprir até legalmente todos os requisitos e princípios, mas se o amor de Deus não estiver em primeiro lugar, vai continuar faltando uma coisa em nós. O problema desse jovem aqui era a riqueza. E qual é o seu problema? Qual é o seu problema? Qual é o meu problema? A tragédia da vida era que faltava uma coisa somente. Em tudo mais, era tudo corretinho. Um falso traço de caráter, uma inclinação pecaminosa ao longo do tempo cultivada, pode tornar-nos indiferentes às questões espirituais encontradas na palavra de Deus.
Hebreus 12, 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tiago, capítulo 1, versículo 27, a parte B vai dizer assim, que a religião pura e verdadeira, religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: guardar-se isento da corrupção do mundo. Mas a salvação, queridos, não consiste daquilo que fazemos para Deus, mas daquilo que Cristo fez por nós. E é isso que nós vamos meditar na semana que vem, dando continuidade a essa resposta do Senhor Jesus. E ele continua, é o versículo 23 ao versículo 31. A gente vai interromper aqui, semana que vem a gente continua. Espero que os irmãos tenham entendido. Quero ter a vida eterna. O que posso fazer para ter a vida eterna? Que Deus assim continue nos abençoando, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Nós vamos louvar o nome do Senhor. É o hino 145. Refúgio verdadeiro. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, viu, me vem livrar. A sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Não posso ter receio do mal feito, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim, ao meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. Estando bem firmado em Jesus, meu Rei, sigo avante confiando em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Amém. Louvado seja Deus. Eu quero pedir ao nosso irmão Armando que possa orar, e eu queria também compartilhar com o irmão, para que o irmão pudesse orar. É um pedido que nos chegou aqui de oração em favor de Dona Damiana, mãe de Cris,
a mesma está hospitalizada. Não a conheço, mas não chegou aqui o pedido de oração. Irmão, posso orar nesse momento, e encerrando também esse momento de oração. Certo, irmão. Então, vamos orar. Foi membro aqui na igreja, acho que foi a senhora. Certo. Lembrei dela agora. Uma hora por ela, em seguida empretarei a bênção. Grandioso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua santa palavra, ó Pai, que foi falada, ó Deus, pregada pelo teu servo, ó Pai, neste momento, ó Deus. E em nome de Jesus, ó Deus, abençoa cada um de nós, ó Deus. Nos prepara, ó Deus, nossos corações, ó Deus, para ser, ó Deus, sempre estar, ó Deus, presente na tua casa, te glorificando, ó Deus, te exaltando, porque tu és, ó Deus, o nosso Pai poderoso, que tem nos sustentado, ó Pai, no dia a dia, Senhor. Por isso, ó Deus, estamos te agradecendo, ó Deus, porque tu és bom, Senhor, tu és o mestre, tu és o nosso Salvador das nossas vidas. Por isso, Senhor, nós te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus, ó Pai. Te pedimos, ó Deus, neste momento, abençoa, Deus, esse pedido, ó Pai, que foi feito da nossa irmã Damiana, ó Deus. Abençoa a vida dela, ó Deus. Abençoa, Deus. O Senhor sabe, ó Deus, o que ela está passando. Por isso, ó Deus, nós te pedimos, Senhor, porque tu és o médico dos médicos, Senhor dos senhores, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus. Abençoa cada um de nós. Tudo isso nós te agradecemos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e consolação do Divino Espírito Santo repouso sobre os irmãos aqui presentes e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Por favor. Nós queremos agradecer aos irmãos que estão nos visitando. Hoje não temos visitantes. Vamos buscar os visitantes. Amém. Vamos. Próximo, irmão, por favor. Isso. Próxima sexta-feira, dia 18, às 19 horas, nós teremos departamental na casa da nossa irmã Neiva. Então, sexta-feira, a SAF, então, comunica essa atividade, tá bom? Essa programação. Mais um, irmão. Isso, hoje, pela manhã, tivemos nosso café da manhã, alusivo ao Dia dos Pais, mas os pais, se não puderam estar conosco, assim, ainda recebam da igreja, né, o Feliz Dia dos Pais, para todos que não puderam vir, tá bom? Deus abençoe a todos. E nossas programações, terça-feira nós teremos a UPA, novamente na condução da culto de oração, quinta-feira doutrina, às 19 horas, ambos, tanto na terça e na quinta, e no domingo pela manhã, normalmente, nossa escola dominical, às 9h30, tá bom? Sábado tem programação, isso, deixa eu pegar aqui. Os diáconos que já confirmaram, então, vocês possam ir para esse segundo encontro, né, que vai acontecer na Igreja Presbiteriana, na quarta igreja, dia 19, das 14 horas às 19 horas, deixa eu me ler aqui, um segundo encontro de diáconos. Então, esse é um momento muito bom para os irmãos se encontrarem, todos os diáconos juntos, né, nossa igreja presbiteriana aqui em Garanhuns, do presbitério de Garanhuns, para esse momento, então, de crescimento. Vocês terão os diáconos, e pode ir também aqueles que têm aspiração, né, por esse ofício, né, tanto para diaconia quanto para o presbiterato. Então, vocês podem ir também participar desse encontro. Terão como preletor o presbítero Roberto, da Igreja Presbiteriana das Graças, em Recife. Então, inscrição gratuita, já foi realizada, né, as inscrições de vocês, mas quem quiser
participar também, aquele que tem aspiração por esse oficialato, então pode comunicar então ao nosso irmão Hélio, ao nosso presbítero Elânio, para que quanto antes possa ser confirmado então sua presença lá, tá bom? Somente isso, né? Sábado tem alguma programação? Isso. Pronto, é isso também. Então os irmãos podem participar desse encontro também, tá bom? Terça-feira. Então não vamos ter aqui os homens aqui presentes de novo na terça, vai ser só os adolescentes e as mulheres. E o pastor e o presbítero Eliseu, se não for, né? Tá bom, gente? Nós vamos então conduzir vocês. Nós queríamos, antes de conduzir vocês ao cafezinho, nosso presbítero Janduí e o presbítero Eliseu, nessa tarde, fizeram uma visita ao sítio Treme, quando já então confirmaram então o início, a retomada de cultos. A gente estava num período de chuva, né? Mas agora vamos retomar. Quarta-feira, agora às 8, nós vamos fazer então teremos o retorno dos cultos ali no sítio Treme. E um dos domingos, ainda não está marcado o domingo, eles estarão aqui conosco para também participar aqui conosco desse momento de adoração e louvor. Tá bom, irmãos? Então, se programem, não essa quarta-feira agora, mas a próxima quarta-feira estaremos indo para o sítio Treme, tá bom? Nós vamos então até a porta para saudar os irmãos e conduzi-los ao nosso cafezinho.